Olá pessoal, estamos de volta, um pouquinho diferente hoje, um videozinho sobre função afim, que alguns alunos me solicitaram que falasse um pouquinho da função afim. Ora, existe, diversas formas de você falar em função afim, dependendo para que público você está se referindo, tá? No nosso caso aqui, será uma revisãozinha de função afim para alunos de ensino médio ou seria alunos de pré-cálculo, antes de iniciar o curso de cálculo, caminhando para o primeiro período da universidade. Então vamos lá. O que é uma função afim? Uma aplicação é sinônimo de função. Eu falo função ou aplicação. De R em R. O que é o R? O R é o conjunto dos reais, tá? São todas as espécies de números que nós conhecemos. Fracionários, decimais, negativos, tá? Esse é o conjunto dos números reais. Ela recebe o nome de função afim quando a cada x pertencente a R, ela associa o elemento a x mais b pertencente a R, em que A seja diferente de B. Ora, A diferente de B é para garantir que essa função seja uma função também chamada função polinomial de primeiro grau. Um polinômio na variável x, quer dizer, um polinômio que tenha o quê? Que tenha uma variável de expoente o quê? Expoente 1. Então tá aqui, ó, f de x igual a x mais b, onde a é diferente de zero. Muito bem, então a primeira coisa que nós vamos aprender, relembrar, é identificar quem é esse A e esse B. Por exemplo, quando você escreve y, que é o mesmo que f de x, é a mesma coisa, y ou f de x. Quando eu escrevo assim, y igual a 2x mais 1, claramente aparece para você que o coeficiente de x, quer dizer, o número ligado ao x, é o 2. E aparece o b, o coeficiente, o termo independente, quer dizer, o termo que não está ligado a x de 1. Então está ali os coeficientes A e B. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que identificar numa função afim. Agora, o problema é que nem sempre esses coeficientes eles aparecem tão claramente para a gente. Por exemplo, se a minha função for y igual a 3 menos 2x, eu vou ter que identificar que o coeficiente de x, o A, ele é o menos 2. Coeficiente de x. O A vale menos 2. E o termo independente, o termo que não está ligado a x, é o b igual a quem? O b igual a 3. Tá? Então, nesse segundo exemplo nosso, a única coisa que houve foi a troca de posição dos termos. Até aí tudo bem. Agora, eu tenho situações mais complexas. Por exemplo, quando eu escrevo assim, 3 menos 5x sobre 4, aí para eu identificar quem é o A e quem é o B, quando a gente tem experiência, não, a gente olha e fala, tá? Quando a experiência é pequena,
ainda não é tão grande assim, o ideal é você tentar colocar nessa forma. Então veja o que eu vou fazer. Eu vou separar essa fração em duas frações. Eu vou escrever 3 sobre 4, 3 quartos, menos 5x sobre 4. Só que esse 5x sobre 4 é o mesmo que 5 quartos de quem? 5 quartos de x. Então a minha função y, ela está escrita aqui, ó, menos 5 quartos de x mais 3 quartos. Então veja quem é o A e veja quem é o B. O A no nosso caso é o menos 5 quartos. E o termo independente, né, o B, é 3 quartos. Muito bem. É fácil ainda nós entendermos que quando não aparece ninguém ligado a x, ninguém ligado a variável, eu estou colocando x ali, mas poderia ser uma outra variável, né? Poderia ser z, t, uma variável qualquer, tá? Senão não fica pensando que é sempre x, não. O coeficiente nosso aqui, ó, o A é 1 e o B vale o quê? 5. O coeficiente não aparece, porque ninguém escreve 1x, né? Escreve apenas esse x. Então o A vale 1 e o B vale 5. Muito bem. Se esse x vier precedido, trocar a variável agora aqui, ó, menos t mais meio. Se esse x vier precedido, esse t vier precedido do sinal negativo, aí nós vamos ter o coeficiente menos 1. O A igual a menos 1. E o B igual a quem? Igual a meio. Tá? Bom, uma outra coisa de imediato que nós precisamos entender é que às vezes, aparentemente, a função pode ser chamada, como eu disse, f de x também, tá? F de x e y é a mesma coisa. A função aparentemente ela poderia não ser uma função afim. Mas após pequenas transformações você vai ver que ela é uma função afim, só que está escrita de forma diferente. No nosso caso aqui, ó, se você desenvolver produto notável aqui, quadrado primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, menos, poderíamos ter fatorado também, tá? Menos quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Muito bem. Melhorando isso aí, aqui mais o quadrado segundo, mais 3 ao quadrado. Tá? Melhorando isso aí, o que nós vamos encontrar? X ao quadrado mais 4x mais 4. Retirando do parênteses, vamos ter a troca de quê? A troca dos sinais. Então, menos x2 mais 6x menos 9. Esse termo aqui, ó,
vai cancelar com esse e você vai ter f de x igual a 10x, 4x mais 6x, 10x, mais 4 com menos 9, menos 5. Então, repara, olhando para essa função, eu não digo que ela é uma função afim. Mas quando eu olho para essa, tá? Eu já entendo que essa é uma função afim, onde o coeficiente A vale 5 e o coeficiente B vale menos 5. Ok, minha gente? Então, a primeira coisa que nós precisávamos já está sacramentado, que é identificar a função afim. É olhar para a função e saber dizer, olha, essa função é afim. Por quê? Porque ela se apresenta na forma ax mais b. Tá? Essa é a primeira etapa nossa. Em seguida, identificar quem é o A e quem é o B. Muito bem. Outra coisa fundamental é quando você tem a função, quando nós temos a função, descobrimos o valor dela num determinado ponto. Ora, imagine que a minha função fosse essa aqui, ó. Uma f de R em R, onde f de x é 3x menos 2. Tá? Olha, lembre que a função, a cada elemento x que você pega aqui, ó, no domínio da função, corresponde a um y lá no conjunto, a princípio no conjunto imagem, né? Mas, na verdade, a gente chama de contradomínio, tá? Mas o conjunto de todos os elementos do contradomínio, que são imagens de alguém, é o conjunto imagem. Então, por exemplo, se nessa função você está interessado em saber o valor do 2, tá? A gente não fala assim, ó, o valor da função quando x é igual a 2. Não, a gente fala simplesmente quem? F de 2. Quer dizer, a imagem do 2 através dessa função f. Ou seja, quanto vale o 2 quando x assume, quanto vale o f, né, o y, quando x assume o valor 2. Então, é uma simples substituição aqui, ó, na função no lugar do x. Tá? Substituindo, ó, x por 2, você encontra 3 vezes 2 menos 2. Vira uma expressão numérica. Produto aqui deve prevalecer. Você vai ter 6 menos 2, que é igual a 4. Bom, muitas vezes a gente se refere a esse par ordenado 2, 4. Quer dizer, x igual a 2, y igual a 4. Ou seja, o 4 é a imagem de 2 pela função o quê? Pela função f, através da função f. Quanto vale o f de menos 2? Seria a mesma coisa. Vamos substituir aqui, ó. 3,
que multiplica menos 2, menos 2. Correto? Então aqui vamos ter menos 6, menos 2. Tá? Isso vai dar menos 6, menos 2, menos 4. Então teremos o par menos 2, menos 4. Quer dizer, quando x for igual a 2, a imagem dele será quem? Menos 4. F de 0. F de 0. Aqui é menos 8, tá, gente? Menos 6 com menos 2. Menos 8. Tá? Sinais iguais, repete soma. F de 0. 3 que multiplica quem? 0 menos 2. Então você vai ter menos 2. Logo aqui nós vamos encontrar quem? 0 para x e menos 2 para quem? Para y. Tá? Esses valores poderiam ser negativos também, aliás, fracionários, negativos, como você imaginar. Por exemplo, se eu quero calcular o f de 1/3, é o mesmo procedimento. Substitui lá, ó, 3 que multiplica 1/3 menos 2. Então, f de 1/3 vai ser igual a 3 sobre 3, 3/3 menos 2. Ou seja, f de 1/3, a imagem de 1/3 vai ser igual a 1 menos 2. Igual a menos 1. Então aí nós vamos ter o ponto, ou par, né? O par 1 menos 1. Certo? Ok, minha gente, então, até a próxima. Um abraço.